Fala pessoal, agora eu quero falar de um momento especial. Você que está com vontade de comer uma esfirrinha maravilhosa, quero falar do Mamutes, que tem a sua loja lá em Caraguatatuba, também aqui em São Sebastião e na Enseada, e com uma adega aqui na Cigarça. Você quer fazer um pedido, esfirra de carne, esfirra de mussarela, esfirra de queijo, 2 queijos, maravilhoso, e também dos seus hambúrgueres artesanais. O QR Code está aqui embaixo, você pode já ler esse QR Code e fazer o seu pedido. Mamutes, nosso amigo Carlinhos, que tem grande tradição aqui em São Sebastião. Mamutes, esfirra em primeiro lugar. Fala pessoal, sabe aquelas motinhas elétricas que todo mundo está usando dentro da cidade? Hoje eu quero falar da loja Unimob, que é referência em moto elétrica aqui em São Sebastião e também em Caraguatatuba. As motos elétricas estão dividindo até em 21 vezes sem juros. Hoje quero falar que eu andei numa moto maravilhosa lá, a Iron X13, também a Sudo A6, a Sudo A4, tem todos os estilos de moto para você que gosta de passeio e também de trabalho. Motos elétricas, scooters elétricas só na Unimob, a 01 aqui no litoral, divide até 21 vezes. Aproveita o QR Code que está aqui embaixo, você já pode marcar aí um momento de test drive, você pode conhecer a moto de frente, vai lá e fala que ouviu a gente aqui no PovoCast. Unimob, a 01 do litoral. Vem para a Uni1. Valeu? Quero falar da Padaria Elite, nosso parceiro aqui do podcast. Padaria Elite que tem aqui no Pontal da Cruz e também no centro da cidade. Quem fala de esfirra turca maravilhosa é dentro da Padaria Elite. Tem esfirra de carne, esfirra de frango, esfirra de calabresa e também do pão francês. Quem não gosta do pão francês quentinho ali na Padaria Elite? Paulo Lindenberg, nosso grande amigo, Padaria Elite, que tem tradição em São Sebastião, lanches artesanal, pratos executivos, doces dos maravilhosos que você possa imaginar. Padaria Elite, Pontal da Cruz e também em centro de São Sebastião. O QR Code está aqui embaixo e você também pode acessar lá. Valeu? Top Tintas, nosso parceiro aqui do podcast, parceiro do pintor, você que aí quer tinta de qualidade, acabamento, textura, fundo preparador, tintas Eucatex, Coral, toda a linha aí de tinta, você pode entrar aqui já nesse QR Code aqui embaixo e já acessar as lojas Top de Tintas, que tem lojas aqui em Caraguatatuba, também em São Sebastião, Ilhabela e também com a sua loja nova lá em Juqueí, bem em frente da nova escola que foi inaugurada. Você pode acessar esse QR Code aqui e já marcar para ir lá, pedir o desconto que viu aqui no nosso podcast. Ele também é amigo do pintor. Top Tintas, qualidade e preço só na Top Tintas em todo o litoral norte. Quero falar do meu parceiro Rei das Capas. Você que tem e gosta de proteger o seu celular, gosta de ter qualidade, carregador premium, películas maravilhosas, você que quer mudar a cara do seu celular, Rei das Capas, tem um QR Code aqui embaixo que você pode acessar e também já fazer o seu pedido, que eles podem te mostrar ali no momento de você conhecer as meninas que atendem ali. Acesse também esse QR Code para você conhecer também os acessórios da loja, pedir o preço também lá dentro da loja. Ela tem loja no Serra Mar Praia Shop, no centro de Caraguatatuba e aqui em São Sebastião. Você pode aí conhecer, você que quer fazer uma live, quer aquelas LEDs, quer iluminar a sua LED, o seu quarto, ter um acessório, som de bar, tudo ali tem no Rei das Capas. Fala que você viu aqui no nosso PovoCast que você também pode ter um desconto especial. Você quer proteger o seu iPhone, o seu celular aí, que tem qualidade, investir uma grana nele, proteja antes que você possa perder ele aí com o desgaste do tempo. Rei das Capas, só o melhor lugar que você encontra aqui com qualidade no Rei das Capas. Valeu? Seja muito bem-vindo ao podcast, o PovoCast, onde o povo tem a voz. Hoje nós vamos falar de um assunto que pode mudar a vida de milhares de pessoas. Você que está nos assistindo, já aproveita e clica, se inscreve no nosso canal, que toda vez que nós entrarmos aqui, um assunto sobre a nossa cidade, o YouTube vai avisar você no seu celular. E hoje estou recebendo, para esclarecer essas dúvidas, estamos recebendo o secretário, ele também é advogado, que é secretário da Regulação Fundiária e também na habitação. Seja bem-vindo ao nosso podcast, viu? Boa noite, Vanderlei, equipe aqui do podcast.
Dar uma boa noite aí para minha esposa, Juliara, meu filho José Pedro, minha mãe, Ana Maria, professora, que com certeza vai assistir depois, né? Aos servidores da SEAB, aos meus amigos, colegas secretários, ao prefeito Reinaldinho, que tem dado um grande apoio aí ao nosso trabalho, de grande importância, né, Vanderlei? Obrigado pelo convite, é um prazer estar participando aqui do podcast, trazendo um assunto, né, Importante, de né? tão importância na vida das pessoas e principalmente aquelas que residem, moram aqui em São Sebastião e vão precisar desse serviço, né? Isso aí, eu quero agradecer ao prefeito, que sempre tem atendido, quando a gente fala dos secretários, ele tem liberado. Alguns ficam meio receio de vir, mas sempre vai estar aí a porta aberta para esclarecer, tirar dúvida e também cobrar. Mas tenho aqui certeza que você que está nos assistindo aí tem curtido e também sabe que o nosso podcast é para falar com as pessoas. Mas, secretário, e eu vou ter a liberdade de falar de José Mauro, já o conheço como advogado, né? Conhece muito bem do assunto. É, Muitas pessoas têm dúvidas sobre a regulação fundiária, né? Hoje nós vimos uma cidade que está sendo transformada nisso. Quero parabenizar a secretaria, que tem feito um excelente trabalho. Mas quem tem direito a uma regulação fundiária? Como que funciona isso? Vanderlei, na verdade é uma questão, né, social, de meio ambiente, questão urbanística, né? Então é uma situação, uma matéria multidisciplinar, né? A regularização fundiária, ela depende de outras secretarias, né? Não só regulação fundiária. Então, ela envolve questão jurídica, urbanística, ambiental e social, e econômica também, né? Então, assim, hoje, quem que precisa desse serviço, né? Então, tem a lei federal de 2017, a 13465, a lei de regularização fundiária. Então, ela estabelece os critérios, os requisitos e quem são as pessoas, as famílias que vão beneficiar com esse trabalho, né? Então, o objetivo do processo da regularização fundiária é você entregar o título, né, para os moradores e levar os equipamentos e a infraestrutura básica essencial, né? Trazer a dignidade da pessoa humana dessas famílias que moram hoje, chamado núcleos, né, urbanos informais consolidados, é o conceito que a lei trouxe. Então, o objeto do nosso trabalho é quem vive dentro dos núcleos urbanos informais consolidados dentro do município. Esses núcleos, eles já estavam previamente delimitados com a criação das EIs, né, no município de São Sebastião. Num primeiro momento, na gestão do ex-prefeito Juan Garcia, depois na Pré-EIs, a lei de Pré-EIs do ex-prefeito Hernani, e aí a partir de 2017 entrou em vigor essa lei federal, que foi regulamentada através de duas leis municipais, a 2512 de 2017 e a 2511 de 2017. Aí você vai falar, mas por que duas leis, né? Essa 2511 de 2017, ela trata da regularização fundiária dos imóveis que estão dentro do segundo perímetro de São Sebastião, que são as terras devolutas, né? Sim. Que o Estado passou para o município. Bom, depois a gente pode conversar e passar mais informações específicas sobre essa situação. E a 2512 é para o resto do município. Então, hoje em São Sebastião, nós temos já delimitados 103 núcleos urbanos informais consolidados. Então, esses são o objeto, enfim, do nosso trabalho, né? A prefeitura e a lei, ela obriga o município a classificar o núcleo como social ou específico. Então, o objeto da secretaria são os núcleos urbanos informais consolidados, especificamente sociais, né, caracterizados como sociais, ou seja, a maioria da população ela tem que ter o salário mínimo abaixo do estipulado por lei, né, hoje são 5 salários mínimos, então as pessoas mais... Né, Tem que se encaixar nisso. tem que preencher os requisitos legais, princípio da legalidade, né? Ó, bem, quando fala de regulação fundiária, a gente tem algumas dúvidas que muitas vezes o município tem, e às vezes ele vai até a secretaria para procurar. E não é diferente, né, doutor? O senhor trabalha e conhece muito bem disso. Eu conheço um pouco, porque o meu irmão também conhece disso, a gente acaba aprendendo com vocês, com ele também, a gente que anda na rua aí.
Só que muitas vezes a pessoa não sabe muito o que é regulação fundiária. O cidadão, ele pega, compra um terreno, e aí ele vai lá e constrói a sua casinha, e ele tem um documentinho lá, e ele acha que aquilo ali, ele vai morrer e vai passar para todo mundo. Não é bem assim, né, doutor? Então, assim, hoje, a pessoa de baixa renda, até 5 salários mínimos, que foi determinado em 2017, né, pelo presidente atual, atual não, que estava na época. Hoje, quem é o que pode solicitar, no caso? Tem que ter mais ou menos 5 salários mínimos na família total? Porque assim, a pessoa tiver um documento só de compra e venda, ela pode regularizar o imóvel dela ou não? Então, a lei ela fala quem pode pedir a regulação fundiária. Então, é o poder público, é o Ministério Público e é o proprietário ou pessoa interessada. Então, são esses atores que podem pedir a regulação fundiária, como o que ocorreu em São Sebastião, né? O Ministério Público ele entrou a partir de 2019 com 48 ações civis públicas, né? Tendo como objeto a condenação do município na obrigação de fazer, consistente em regularizar os núcleos que foram objeto de um termo de ajustamento de conduta, de um acordo assinado lá em 2009 pelo ex-prefeito Hernani. Então, passado um tempo, não se cumpriu esses TACs, e o Ministério Público entendeu por bem parar o diálogo, essa conversa com o município, que estava tendo, né, várias reuniões dentro do inquérito civil, e ele decidiu, não quero mais, eu vou entrar com as ações civis públicas. Então foram 48, tendo um núcleo para cada ação. Né? Tá, mas assim, agora hoje, um exemplo, eu tenho uma família que ela mora, vamos lá, o Faradouro hoje foi contemplado, inclusive ao lado do posto ali, as casas foram contempladas. Eu lembro quando foi contemplado ali para cima um pouco do estádio, algumas famílias já foram contempladas. Ali é a Benedito Ramos dos Santos, ela foi contemplada, foi né? um dos primeiros núcleos aqui regularizados, né? Então, quais são os documentos, né? Que a pessoa... e hoje é um problema, um dos maiores gargalos, assim, problemas dentro do processo de regulação fundiária é justamente esse. É a adesão por parte das pessoas, da família, em participar, entregar documentação, porque é ela que vai ser beneficiada. Porque chega lá no final do processo, para a gente entregar o título, a matrícula para ela, a propriedade, tem que ter essa documentação, tem que estar muito bem casada, né? Então, quais são os documentos? É um instrumento de compra e venda do imóvel, alguma coisa de aquisição. Pega direto no cartório isso? Esse não, é o que eu faço com você. Pode ser até um contrato de gaveta. Sim. Quem não tem, por exemplo, a Vila Saí, que teve as pessoas perderam documento e tal, tem a declaração, a própria declaração de posse que a gente tem na secretaria. Então a pessoa faz uma declaração de posse, tem 2 testemunhas, né, que confirmam isso daí, mas tem que ter o documento de aquisição do imóvel e os documentos pessoais de todos os moradores da casa, né? Então, se eu juntar um pessoal ali, vamos dar um exemplo aí. Nós estamos ali a Canto do Mar, né? Que tem bastante núcleo ali. Chico Soldado já foi... Chico Soldado foi o primeiro núcleo. Foi bem ali, eu lembro na época, né, que foi feito isso. Mas o cidadão, o pessoal vai estar nos assistindo, e esse podcast vai muito nas pessoas que gostam de assistir depois. Sim. Mas assim, o cidadão ele tem a sua compra e venda, tem que ter sorteio, ou qualquer cidadão ele pode pegar, no caso ele já tem os documentos, compra e venda, ele pode pegar esse documento e se dirigir à secretaria, ou não, ele tem que esperar ser contemplado a área dentro do núcleo, porque a gente faz o trabalho, né? Hoje, como eu disse, a gente está atendendo essas ações civis públicas, todas elas já em fase de cumprimento de sentença, então a gente tem que cumprir as decisões judiciais que atende ao pedido do Ministério Público. Então, vou citar um exemplo. Hoje nós estamos fazendo uma ação de cadastro socioeconômico, né, coleta desses documentos, lá no núcleo Lobo-Guará, que é lá em Camburi. Bonito. Então, a gente está concentrado lá, a gente fica uma semana, até a gente chegar num mínimo de documento que a gente acha que tá bom, porque depois a gente tem que pegar esse documento, fazer uma análise, ver o que está faltando e volta para completar e depois passa por uma análise jurídica, né? Então, isso daí é uma fase muito importante, né? E as pessoas, basicamente isso, o documento de aquisição do imóvel e os documentos pessoais,
certidão de casamento, nascimento, RG, etc. e tal. Isso daí, a gente abre um processo individual para cada família e dentro desse processo são colocados hoje de forma digital para facilitar mais o trabalho, né? Até tentando trazer aí papel zero, né? Um momento importante. A gente está numa transição muito bacana e isso a gente já está colocando dentro da secretaria, então a gente digitaliza toda a documentação e é aberto um processo individual para cada morador daquele núcleo. Né? Um exemplo, se eu tenho. Vamos falar do Mirante, que o Mirante é um lugar que tem bastante gente concentrado ali, inclusive tem donos das terras, né? Mirante do Itatinga. Mirante do Itatinga, Tá. que é muito populoso, nós estamos falando da Olaria, muito lugar. O Itatinga é um núcleo, um dos mais populosos aqui, ele tem em torno de quase 3 mil unidades, tá? Ó, o exemplo, a pessoa mora lá no Mirante. Eu vou sempre no Mirante ali, a gente conversa um pouco sobre obrigação fundiária. Existe algumas coisas que ainda precisam ser consertadas lá, mas o amigo comprou uma terra. Eu tô te falando porque dá para fazer uma discussão sobre isso. Comprou, ele tá com a casinha dele. E ele tem o contrato lá de gaveta. Os núcleos, para estar informando, trazer essa informação, falar que o núcleo é objeto de regulação fundiária, e é o que eu digo lá, né? Nem todos os lotes, os imóveis que estão dentro do núcleo, que esteja ou vai entrar em processo de trabalho de regulação fundiária, ele vai ser passível de regulação. Às vezes por estar em área de risco, né? E o risco a gente prima pela vida da pessoa. Então, aí já no final lá do processo e dentro dos estudos técnicos que são feitos, aí a gente já sabe que não vai ser regularizado e a gente trata de uma situação de promover a realocação da pessoa dentro do processo de regularização fundiária também. Então, é um processo complexo que exige vários estudos, né? Estudos técnicos, estudos ambientais, e um dos objetivos da regulação fundiária é consertar o que está errado na questão urbanística, na questão ambiental, na questão social e econômica, né? Doutor, mas então assim... Jurídica também. Até um exemplo disso, né? Porque assim, eu sempre falava, tinha um pensamento, pô, mas é legal você entregar a matrícula para a pessoa, mas é um papel. Eu acho que o mais importante é você levar a infraestrutura, né? E tem um detalhe importante na lei, o Vanderlei, que na verdade, né? Que eu acho muito importante, assim. O primeiro é que num dos, acho que, se não me engano, artigo 9º, inciso 10º do artigo 9º, ele fala que preferencialmente o título tem que sair no nome da mulher. Veja que legal isso, né? Uma inovação, pois legal. Cara. Isso é uma coisa que deixa a gente muito contente com isso. E outro... Fique à vontade, ao vivo é assim mesmo. Desculpa. E a outra coisa importante, eu achava que mais importante que o título da propriedade era levar a infraestrutura. E antes da lei de 2017, só poderia ser levado infraestrutura, saneamento básico, iluminação pública, depois que o núcleo tivesse regularizado. E hoje a lei já trouxe um dispositivo que permite você levar esses equipamentos antes, durante ou depois do núcleo ser regularizado. Inclusive, hoje a gente está numa tratativa com várias reuniões com a Sabesp, né? E a semana passada, no dia do vento, eu não pude participar porque eu fiquei preso em Bariqueçaba, que caiu uma árvore, teve um acidente lá também, mas a minha equipe foi, a chefe de secretaria, a Sandra, que é arquiteto, o Felipe Chagas, que é engenheiro, é nosso diretor de reurb social, eles participaram de uma reunião na EDP, então a gente vai estar levando, e isso casou justamente com essa questão do prefeito estar anunciando aí essa iluminação pública, então a gente vai estar conseguindo levar saneamento básico, iluminação pública, para os núcleos, mesmo antes de ser concluída a regularização fundiária. Mas aí você vê, né? Eu achava que isso daí era importante. Mas você falou do Chico Soldado, e o ano passado aconteceu uma coisa... Foi uma das aberturas, né? Foi uma coisa importante, assim, que aconteceu, porque teve uma empresa que é próxima, do lado do núcleo, ela entrou com uma ação de reintegração de posse contra as pessoas, os moradores lá, dizendo que eles estavam sob
a área dela, né, da empresa. E as pessoas passaram na secretaria, desesperadas, não, tal. Falei, calma, você tem o título, a propriedade, a garantia jurídica e ninguém vai te tirar de lá. A gente teve um devido processo legal, o ato jurídico perfeito, que a gente chama, né? E falei, procura, a gente não pode advogar para as pessoas, né? Para o particular, a prefeitura não pode. Eu falei, procura ou o Ministério Público ou a Defensoria Pública e leva esse documento que ele vai fazer a defesa lá dentro do processo. Ou você contrata um advogado de sua confiança e instruir. A gente fez uma reunião, né? Lá no Chico Soldado, foi passada essa informação e realmente a empresa desistiu da ação na hora que começou a mostrar a documentação, que o núcleo era regularizado, teve todo um processo, então deu tudo certo. Então aí né? Aí eu falei, poxa, você vê a importância, né? Então não tem o que é mais importante, tudo é importante dentro do processo de regularização fundiária. E eu acho, assim, eu sempre falo isso para minha equipe. Isso foi uma coisa que o prefeito Reinaldinho, ele sempre chama atenção, e foi uma coisa que ele passou na primeira reunião de secretário, é o tratamento humanitário, você tratar as pessoas, se colocar no lugar dela. É isso que eu falo para a minha equipe. Eu falo, a gente tem que se colocar na pessoa que chega aqui, porque ela vai vir com problema, ela não sabe, né? A maioria dela é totalmente leiga no assunto, então a gente tem que ter paciência. E graças a Deus a equipe lá, eles entenderam esse recado e a gente, assim, eu acostumo acompanhar o atendimento desde a hora que a pessoa chega, oferece um café, uma água, senta, tal, conversa, mesmo que não seja ali do nosso setor, né, explica Você e traz tal. um munícipe do seu Então, lado, assim, isso é a gente importante. tem recebido muitos elogios, principalmente o WhatsApp, que a gente se comunica com os munícipes através do WhatsApp, eles encaminham documentação e tal. E aí muitas vezes a pessoa, pô, queria agradecer o atendimento, parabéns e tal. Isso engrandece muito o nosso trabalho e é isso que eu faço, eu falo para eles. Esse é o legado que a gente vai deixar. Até me emociono, até me arrepio, porque você se colocar no lugar da pessoa, a gente é a pessoa que chega no hospital com dor, que o médico tem que entender, o enfermeiro, que a pessoa está com dor, não está ali de brincadeira, né? Então, isso daí a gente foi passado isso, chamado a nossa atenção pelo prefeito. Na minha, eu tenho tentado colocar tudo isso e acredito que todos os outros. E é o trabalho que está né? aparecendo. É muito legal isso daí. Parabéns né? pelo trabalho. Você fez chamou a minha atenção que agora as mulheres, né, pode ser colocado o nome no seu documento. Preferencialmente. a matrícula sai no nome da mulher. Porque dá o direito dela, caso o marido venha a falecer. Mesmo assim ela tem, dia, né? Aí o cara quer a primeira coisa separar, quer tirar a casa da mulher. Eu achei interessante isso. Você que está nos assistindo aí, mulher, você tem o direito, viu? Então vai brigar, né? Mais um direito, já tem bastante direito. Mas tem umas perguntas que eu acabei anotando, até. Quais bairros têm prioridade para receber esse processo hoje? Nós falamos de alguns núcleos, né? Sim. Da Costa Sul, que está o Loguará, né? O bairro. Sim. Mas tem outros bairros que estão já quase sendo contemplados com a regulação fundiária. Você já falou que alguns. Guaradouro já foi, Chico Soldado, isso. entendeu? De 2000 e... São mais de quantos núcleos já? 103, né? Ao longo do município. Do 103, aí desde 2017, foram regularizados 16. Hoje nós temos mais 4 já do ano passado para cá. E o ano que vem aí nós vamos chegar em torno de 16 núcleos regularizados. Então é um dado, um número muito importante. E você falou de prioridade. Infelizmente, o município ele perdeu o poder discricionário, ou seja, ele não tem mais como decidir qual núcleo ele vai fazer e tal. Né? Por conta das ações civis públicas. Né? Hoje a gente tem que atender às decisões judiciais, então tem 40 IACPs, 40 cumprimento de sentença, então a prioridade nossa é a determinação judicial, né? Mas, assim, é lógico que teve o evento climático aí que assolou o município em 2023, né, no fatídico dia 19 de fevereiro,
E essa questão, ela trouxe um alerta para a gente tá, o nosso foco é principalmente a costa sul do Que município, hoje está lá que trabalhando nisso hoje daí. está lá, a gente está lá em vários núcleos, né? E sempre foi falado isso, não dá para a gente, o município não tem pernas nem braço para fazer vários produtos ao mesmo tempo em vários núcleos, né? Então, se a gente começa a fazer, a gente acaba desatualizando aquele que a gente estava trabalhando. Então, a gente é obrigado a trabalhar através de contratação, né? A gente vai sair uma nova licitação aí, acredito até o final do ano. E recentemente a gente encerrou um contrato de uma empresa de São José e eles fizeram em torno de 20 núcleos aí, de trabalho em 20 núcleos. Mas assim, em São Sebastião, eu sempre falo que essa lei de 2017, a lei de regulação fundiária, ela tem um artigo lá que fala do projeto de regularização fundiária e é o artigo 35 e o 36 do projeto urbanístico, né? E ela traz quais são os produtos, né, os estudos que tem que ser feitos para você regularizar o núcleo. Eu falo que isso é uma receita de bolo pronto. Sim. Mas quando você pega isso e traz para São Sebastião, principalmente na costa sul do município, é onde traz todas as dificuldades técnicas, né? Então a maioria dos núcleos eles estão em área de risco, tem problema geológico, problema hidrológico, hidrogeológico. Então, por exemplo, um dos estudos técnicos que é feito dentro do processo é o estudo técnico ambiental. Esse estudo técnico ambiental ele vai dizer aonde está o risco, que tipo de risco que é, qual que é o grau do risco, e aí a gente tem que e pede às vezes um estudo complementar. Então, um estudo hidrodinâmico, hidrológico e geológico. Então, para fazer. E essa questão aí também de 2023, o MP, por sua vez, entrou com uma ação contra a Prefeitura e o Estado para fazer a atualização do Plano Municipal de Redução de Risco, PMRR. Então, é toda a setorização do risco em São Sebastião. Vai em todos os bairros, vê onde tem risco, e ali ele aponta qual que é o grau e que tipo de risco que é deslizamento, inundação, às vezes os dois, risco de monitoramento, risco alto, risco muito alto, né? E Costa Sul, a maioria deles tem um risco muito alto, que é o R3, que é o famoso R3 que a gente chama. Lá, na verdade, também a gente teve muito morros também, acaba. Mas, assim, hoje, nós falando dos pontos de núcleos, né? Que é um dos maiores interesses. Hoje a pessoa fica ligada aqui e fala, pô, cara, será que eu vou ser contemplado, tudo? Hoje, nós falamos das prioridades para quem recebe o processo, já falamos sobre isso. Mas em quanto tempo, em média, leva hoje uma família para regularizar o seu imóvel? Ela tem todos os documentos e ela quer, por exemplo, ela foi contemplada. Quanto tempo hoje? 30 dias, 40 dias, 60 dias? Não. Na verdade, a regulação fundiária, ela traz o objetivo dela é coletivo, né? Não é individual. Tem que ser Tem aquele que grupo. ser o núcleo, A rua toda ali. É um núcleo, é um bairro, vamos supor, é um bairro dentro de um bairro, né? Então, por exemplo, vamos falar de Vila Açaí, né? Virou um case aí por conta de tudo que aconteceu lá, infelizmente, né? Acabou dividindo então a gente delimita, tem a delimitação do núcleo, a gente chama de delimitação urbanística, e as pessoas que moram dentro dessa área aí, hoje são 800 imóveis a média, todas elas serão contempladas, em tese. E todas elas estarão dentro desse processo de regulação fundiária. Só o que acontece? Dentro desses estudos técnicos, como eu falei aqui, tem o estudo de risco. Então, esse estudo de risco vai dizer, e tem um artigo na lei também Isso que... é coletivo, né? É coletivo, né? Então, todas elas estão contempladas. Aí você falou de prazo. Não dá para estabelecer um prazo, porque, por exemplo, se é um núcleo num lugar plano, que não tem nenhuma dificuldade urbanística, ambiental, vai rápido. Mas aí você pega um núcleo em São Sebastião, por exemplo, a Benedito Ramos foi rápido, né? Porque não tinha risco, ali tinha que fazer pavimentação, a drenagem, energia elétrica, saneamento básico. Aí você faz o primeiro estudo, que depois, a partir dele, são feitos os outros. A gente chama de LEPAC, o prefeito não gosta, que fala essa palavra LEPAC, levantamento, plano altimétrico e cadastrar. Fala, pô, fala isso, né? Porque as pessoas não sabem o que é LEPAC. Então a gente é um termo técnico, a gente usa lá, mas é a topografia do núcleo. Então uma foto aérea e
E ali aí depois dessa foto aérea a gente vai saber onde estão mais ou menos as construções, onde estão os lotes, mas aí tem um cadastro técnico que é feito. As pessoas vão a campo e aí faz a medição do lote, do terreno e da construção, né? Então, assim, no núcleo Existe esse pequeno, tempo. e aí faz o cadastro socioeconômico, que eu chamo é o tripé, né, desse primeiro estudo, que é a coleta de documento de todo mundo, que vai ser beneficiado. Então você casa esses três, aí a partir daí é feito estudo técnico ambiental para ver os problemas ambientais, de desconformidade urbanística, jurídica e ambiental. Então vai dizer quais são os problemas ambientais e trazer as soluções, quais são as soluções, né? Aí através dele são apresentados os projetos. Então, existe o tempo em média, mais ou menos ali, é o tempo de ver se está tudo certinho, o saneamento básico, acaba certinho, o grupo inteiro, uma um rua núcleo toda. pequeno, como Mas ali quanto Benedito tempo Ramos, Quanto tempo? vai um ano e... Então não é rápido, Não assim. é rápido, não é por causa Porque tem o estudo. tem os estudos. As pessoas que estão nos assistindo agora vai falar, pô, não, pensei que Não é. você é a regulação. A gente é muito cobrado por isso, porque às vezes fala, pô, quanto tempo, né? Vocês sempre... Só que hoje a gente está fazendo 40 núcleos, né? E aí você vai no núcleo que tem todos esses problemas, você leva aí 1 ano e meio, 2 para fazer. Não é fácil. Bem, nós estamos recebendo aqui o secretário, doutor também, José Mauro Botelho, que é secretário de Regulação Fundiária e também de Habitação do município de São Sebastião. Secretário, quem mora há muito tempo em um terreno sem escritura pode regularizar ele? Desculpa? Quem mora muito tempo em um terreno que não é regularizado, ele consegue regularizar se tiver os documentos Se certinhos? tiver dentro do núcleo, ou então a pessoa pode também, não só a REURBS, tem a REURBE, né? Que ele tá, a pessoa, você, por exemplo, você não tá no núcleo, Sim. né? Você tá fora do núcleo e você tá numa quadra, você tem seu imóvel lá, em vez de você entrar com o campeão, você fala, eu vou fazer a REURBE. Aí você vê o pessoal que mora ali ao lado, a quadra, por isso que eu falo, é coletivo. Então você tem que bate no vizinho e fala, pô, vamos regularizar a nossa quadra e tal. A gente paga o estudo técnico, tem que fazer topografia, levantamento, etc e tal. E depois que é feito isso, é como se fosse o que a prefeitura faz. Só que quando a REURBS, o social, é a prefeitura que faz todos esses estudos. Que a Na topografia, é o proprietário que vai pagar cá com esses estudos, inclusive os emolumentos de cartório, né? Na REURBS, não. A pessoa recebe o título social. E não paga nada. Né? Aí tem que ser contemplado, que é os núcleos que Exato. foi... Só... Aí tem um outro também importante a gente falar, porque às vezes as pessoas falam, falou que não ia pagar nada, mas estou tendo que pagar. Porque até 70 metros de construção é gratuito. Passou disso, é pago a porcentagem. O cara começa a entrar numa última mansão, né? Não, porque muitas vezes a gente vê, assim, dentro desses trabalhos de campo, às vezes você olha pra casinha, você entra dentro da casa do cara, tem banheira, TV 60 polegadas, nem eu tenho isso em casa. Não, mas o cara não quer pagar, é verdade. Mas às vezes, assim, independentemente disso, porque a lei, ela fala assim, a maioria, 50% mais um do núcleo tem que ser social. Então, às vezes tem um cara lá que tem uma puta mansão, piscina, etc e tal, tá dentro. A única coisa, ele vai ser beneficiado com esses estudos. A única diferença é que chegar no cartório ele paga os emolumentos. Pensando que você não vai pagar. Mas essa pessoa que mora num terreno e tal e quer regularizar, ou ela, para obter a matrícula, ela faz uso capião ou faz a REURBE. É isso daí. Bem, doutor, nós estamos chegando também num ponto importante desse bate-papo, é que às vezes a gente pega umas perguntinhas que entra também no Instagram. Quando a gente vai falar com alguma pessoa dentro do município, a gente sempre procura o pessoal ver uma pergunta, às vezes a gente vai na rua, começa a bater um papo. E uma pergunta que seria muito importante em fazer para o secretário, que está aqui. Quais são os maiores desafios de habitação em nossa cidade hoje? Qual é o desafio? Olha, habitação, né? Habitação, eu cheguei a fazer algumas defesas quando eu cheguei na secretaria. E São Sebastião nunca teve uma política pública voltada tanto para habitação quanto para regulação fundiária também, até porque são temas, matéria que vem aí se arrastando aí há 30 anos. O que eu falo lá, o pessoal até fez meme já, da década de 80, né? Então, eu falo que São Sebastião tem São Sebastião antes
e São Sebastião Sim, depois da claro. pavimentação da Rio Santos, né? Que foi depois da pavimentação da Rio Santos, teve o boom turístico, especulação imobiliária, e aí não tinha essa demanda para atender toda essa projeção construtiva no município, principalmente na Costa Sul. Então o pessoal começou a vir de fora, aí chega aqui e se depara com essa realidade de São Sebastião, que tem duas leis de usocupação do solo, né? A 225 de 78, a 561 de 87, que é da Costa Sul, e essa da Costa Sul muito mais restritiva, né? Que estipula um tamanho de lote maior, né? O mínimo que você pode ter de lote, 3 mil, 5 mil metros, o índice de aproveitamento menor por conta da questão ambiental, né? A Costa Sul do município tem essa questão ambiental aí muito, né, preponderante. Então as pessoas vieram para cá e se depararam com essa realidade do município e não tem onde você vai comprar um terreno hoje na Costa Sul que você vai pagar barato. Não, então não ele vai para cima. Então tem até eu falo dessa letra da música do Marcelo D2, né? É muito fácil falar de coisas tão belas, de frente para o mar, mas de costa para a favela. E São Sebastião, você pode ver que a maioria dos núcleos estão da pista para cima, para o morro. Então foi onde as pessoas puderam se colocar Sim, morar, e né? construir, ainda que de forma irregular, é onde deram início esses núcleos. E assim como a regulação fundiária, a habitação também ela foi ficando para trás, né? Então hoje nós temos o plano diretor, que traz instrumentos de planejamento. São Sebastião cresceu sem o devido planejamento. Por exemplo, você vai em Boiçucanga, às vezes em Maresias, tem rua que não tem calçada porque ali era uma passagem e se transformou numa rua. Então não tem, faltou um planejamento de crescimento, de ordenamento, né, de mobilidade urbana, urbanístico também. E a gente se depara com essa realidade hoje. E a habitação também. Nunca teve assim um plano para receber toda essa demanda, trazer dentro do plano diretor, estabelecer um local que poderia ter habitação social, etc. e tal. Mas, enfim, hoje a gente está tentando consertar um erro do passado e pensar no futuro, né? Secretário, mas assim, você acha que a população ela fica com dúvida e às vezes não vai procurar, não quer saber de informação, quer levar a vida do jeito que quer? Quando a Tem gente fala gente sobre que- isso, às vezes culpa o poder público, mas não quer saber da informação. Eu sempre falo aqui, quando a gente está na rua, a gente lidar com o cidadão, porque além de ser, a gente foi público, já fomos candidato dentro do município, a gente fala sobre isso, as pessoas vêm procurar. Aí eu falo, você tem que saber o que sentar, olhar, porque às vezes você está errado e você acha que está certo. Mas Exatamente. quando fala em plano diretor, às vezes tem os planos diretores aí nos bairros, quando reúne o pessoal, e muitas vezes a sociedade não se interessa aí, não é verdade? Fica aqui um puxão de orelha para você que mora em núcleos desses lugares, né, Tem secretário? que ter a participação, né? Cada vez mais. Hoje está muito fácil, mais acessível, né? Participar dos debates na Câmara Municipal, das audiências públicas que envolvem habitação, urbanismo, meio ambiente, saúde. Eu acho que antes era mais restrito, não tinha internet, não tinha rede social. Hoje ficou mais fácil a participação, né? As audiências públicas estão aí, então é para isso daí. Então hoje a gente tem esses planos. Plano diretor, ano passado a gente atualizou já também o Plano Local de Habitação de Interesse Social, o PLIS. Ele trouxe umas informações muito interessantes, né? Uma delas São Sebastião, hoje a gente tem em torno de 30 mil unidades ocupadas permanentemente, né, no município. Essa é a veraneio, né, hotel, pousada, etc. e tal. E dessas 30 mil, 15 mil está dentro de núcleo. Hoje a gente... E é assim, uma média da época que eu estive como procurador na gestão administrativa 2005 a 2008, né? Então é uma média que se manteve. Naquela época lá em torno de 50 mil, 22 mil pessoas morando em núcleo. Hoje é em torno de 45 mil pessoas morando em núcleo, a metade da população. Essa média se manteve, né? E o PLIS, ele trouxe também alguns dados importantes em relação ao déficit habitacional, né?
trouxe 2 tipos de déficit, o quantitativo ou qualitativo. Então, o quantitativo é aquele que, em tese, de difícil você manter a pessoa no local, provavelmente você vai ter que trazer a unidade habitacional para as pessoas, está em torno de 4.000 unidades, né? E o qualitativo é aquele que você vai sanar levando infraestrutura, com a própria regularização fundiária, você acaba zerando esse déficit qualitativo, né? O déficit aí no total de 11 a 12 mil unidades habitacionais. Nós estamos entrando num assunto importante, que é falar do nosso bairro da Topolândia, que está aí entrando aí. Sim. E eu ia até fazer essa pergunta. Existem novos projetos habitacionais previstos para os próximos anos? Nós estamos vendo aí que vai logo, tem previsão de inauguração. Quantos apartamentos vão ser? Como que vai funcionar? Primeiro, quantos apartamentos e quando tem a previsão de inaugurar? Então, assim, pelo que a gente sabe, assim, nos comentários, nos bastidores, às vezes numa informação, numa reunião, né? Semana retrasada eu tive a reunião com uma das diretoras da CDHU, a Candelária, muito gente boa, ajuda muito a gente, né? E a previsão é de novembro, seria em torno aí até final do ano, né? São 256 unidades, e é sempre bom lembrar que são unidades habitacionais construídas e a política ali estabelecida pela CDHU, que é o governo do estado de São Paulo, né? Então eles que estipulam as regras de quem vai receber, quem vai ser contemplado, mas isso dentro de um diálogo com o município, né? Então o município ele ficou incumbido, né, de passar para eles uma lista, um plano de reassentamento. Então a prioridade ali, hoje muitas pessoas já têm procurado a gente, como a casinha do topo, e não é para qualquer pessoa, né? Então essa é a política da CDHU, a prioridade ali para atender principalmente as pessoas que ainda recebem auxílio aluguel por conta do desastre de 2023. Então, por exemplo, teve o desastre, a pessoa não perdeu a casa, mas em razão do desastre a casa dela foi condenada e interditada definitivamente pela Defesa Civil, ali não havendo a possibilidade de habitação. Então, essa pessoa está recebendo, que é o programa habitacional também do município, é o programa de auxílio aluguel coordenado hoje pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Social, a SEDES. Então, essas pessoas terão, em tese, uma prioridade, né? Porque elas teriam que ter sido beneficiadas, mas se encontram sobre esse programa do auxílio aluguel, elas serão beneficiadas por conta da catástrofe. E a outra prioridade é quem está morando em área de risco, que vai ter que ser alocado dentro do estudo técnico. A gente já está tendo um estudo sobre isso? Já está tendo, a gente já sabe, né? Junto com o PLIS também tivemos uma atualização do Plano Municipal de Redução de Risco, né? O PMRR. Então ele estabeleceu aí a setorização, a classificação de todo o risco dentro do município de São Sebastião. A gente já sabe onde estão os riscos, quais são o grau de risco, e se é risco de escorregamento, risco de inundação. E a gente está traçando aí, foi criada uma comissão dentro da prefeitura, envolvendo todas as secretarias, né? Hoje é tocado pela Defesa Civil. Então, ali já esse Plano Municipal de Redução de Risco, ele foi elaborado pelo IPT, Instituto de Pesquisa Tecnológica do Estado de São Paulo. E ali ele já traça, assim, que obra que precisa ser feito, em torno dos valores, aproximadamente. Então, são 256 unidades a serem entregues na Topolândia e ela já tem essa situação para direcionar essas famílias, né? E a gente, a prefeitura, como eu disse aqui, ela não pode pegar uma pessoa de um bairro, de outro, e não a gente tem que estabelecer um polígono, uma área, e dentro dessa área, não havendo possibilidade de regularizar por conta do grau e condição do risco, essas pessoas serão contempladas. Secretário, eu tenho uma dúvida, que às vezes, todo mundo me pergunta, às vezes, inclusive, às vezes eu estou ali no Antônio Pereira,
famosa Rua das Mangueiras, eu chego ali, o pessoal começa a perguntar pra mim, pô, Vanderlei, como que vai funcionar agora das casinhas? E aí eu falei, um dia eu vou bater um papo com o secretário, então eu lembrei dessa pergunta, né? Que assim, queira, tem muita gente que recebe o auxílio, né, do governo federal, mas também tem o auxílio da habitação que você estava falando, na questão do auxílio moradia, aquelas coisas todas. Mas tem aquele cidadão que ele não tem um salário, mas ele vai querer uma casa lá e às vezes ele mora de aluguel, por exemplo, ganha um A salário. questão da vulnerabilidade E aí, social, como né? que funciona Então, isso? aí dentro desses critérios, porque recebe a unidade habitacional, o primeiro deles é a pessoa não pode ter nenhum outro benefício ligado à habitação, não pode ser dono de outro imóvel, né? Não pode ter sido contemplado com outro programa, tanto do governo estadual, municipal ou federal. Então, a pessoa não tem como garantir duas vezes a mesma situação, Já existe né? inscrição para isso ou não? Só vai haver inscrições depois da inauguração? Não, a gente já, o ano passado, até por conta da catástrofe, por conta do PLIS, né? A gente abriu na secretaria para receber, fazer cadastro. Só que teve um boom de pessoas, Muita gente. muita gente, aí você vê gente pagando com carro do ano Sim. e tal, e assim, você via que a gente falou, pô, precisa Não encaixava, estabelecer, não não encaixava. encaixava. Então, quando você abre, nem sempre as pessoas que realmente precisam, e às vezes a pessoa que não precisa está ocupando o lugar de quem precisa. Então a gente tentou marcar horário, primeiro com agendamento, para tentar, mas aí teve, não, assim, Não deu aceitamos, certo, não né? deu certo. Sim. Então, assim, o que que a gente. Claro que em alguns casos excepcionais a gente acaba fazendo, né, o cadastro, mas a gente preferiu agora a prefeitura ir nos lugares, a gente fazer o cadastro. A semana passada, por exemplo, a gente teve no Morro do Esquimó e Vila Queiroz Galvão, lá em Juqueí, que está tendo um plano de reassentamento, né, por conta do grau de risco lá, R4, não tem jeito, não tem como manter as pessoas lá, então a gente vai para campo, faz o cadastro das famílias, faz a selagem, né? Então é importante isso, a gente identifica a pessoa, identifica a casa que ela tá, para a hora que ela sair, a casa ser demolida e não ser ocupada novamente, né? Tá, pra gente ficar bem claro. A gente vai ter prioridade aqueles que estão em área de risco, Sim. né? Sendo na Costa Sul, né? Ou até mesmo em outros Aqui bairros. porque assim, o Topolândia. convênio com a CDHU, ele estabelece como prioridade a região da Topolândia e o entorno dela. Então, Olaria e Itatinga. Itatinga e Olaria. A gente fez o cadastro, fez o estudo, ainda tem unidades disponíveis. Esse convênio ele tratou essas unidades habitacionais através de um núcleo vinculante que a gente chama. Então, teve um decreto vinculante que eu posso pegar um núcleo lá da Costa Sul e vincular ele e trazer para a CDHU, porque ele está vinculado àquele núcleo que foi atingido pela catástrofe. Então pode vir morar aqui na Topolândia normal. Exatamente. E aí é dentro de um polígono. A gente fala, ó, tá dentro desse núcleo, dentro dessa área. São pessoas, é um grupo de pessoas que vivem nesse local, né? Você sabe que vai com esse esclarecimento, acredito que você está nos assistindo. Espero que você compartilhe também esse podcast hoje, que é muito interessante. A gente está falando sobre regulação fundiária, habitação, inclusive das novas casas que o governo vai estar lançando aí no final do ano, junto com o governo municipal. Você está interessado em fazer? Procure saber como funciona. E hoje um podcast está sendo interessante, porque você vai saber como vai funcionar. Porque às vezes você está na sua casa, você passa em frente daquele monte de prédios e acha que você tem um direito. Você tem, mas você tem que se encaixar Exatamente. dentro desse dos perfil. critérios, dentro O que dos acontece? requisitos O legais. pessoal acha que né? depois vai ter um sorteio. Antes era sorteio, Lembra disso? Era sorteio. Você pegava a chave, o pessoal pegava a chave. Exatamente. Eu até entendo, porque assim. Lógico que mesmo o sorteio, a pessoa tinha que preencher os requisitos da lei. Mas aí ia ter o sorteio depois. Exatamente, né? Eu sabe por que eu falo isso? Porque muita gente nos assiste, e a gente que é criado ali na Topolândia, conhece muita gente ali, vem do movimento ali de como cresceu o mato, apareceu nas casas. A gente sabe o desespero, às vezes, de um pai de família, né? Que tá ali aguardando. E a luta maior é para um pai de família que quer ter a sua casa.
Não aquele que quer aprontar, mas o pai de família está interessado. A gente Precisa tenta ter orientado, errar né? o menos possível, né, Manelê? E realmente destinar a unidade habitacional realmente para quem precisa, né? Por conta aí da catástrofe, a gente, dentro, lógico, de uma urgência, daquela correria e tal, para atender todo mundo, acabou errando um pouco, mas hoje a gente está tentando consertar, pegando informação, fazendo cruzamento de dados, né, de planilha, de quem foi. Porque, por exemplo, assim, muitas vezes a pessoa morava na casa, e aí chegava lá, mas a minha irmã morava comigo na minha casa. E aí lá você pega a unidade habitacional 40 metros, tal, aproximadamente, 2 quartos, aí não dá para colocar. Então eu pegava uma casa para ela, uma casa para a irmã. Então teve essa malandragem também por parte de muitas pessoas, e isso acaba, né, aborrecendo um pouco a gente, porque fala, poxa, tem tanta gente que precisa e não conseguiu, que hoje está recebendo auxílio aluguel, enfim, ou está morando em outra situação. E quem não precisava, às vezes nem é daqui, veio de fora. Acontece muito isso aí. Então, assim, a gente tenta errar o menos possível dentro de. Por isso que a gente fala, né? Vamos estabelecer critérios, vamos estabelecer as prioridades, para errar menos possível, né? Doutor, o papo tá bom e já está quase chegando ao final, mas ainda tem umas dúvidas minhas. A gente volta outro dia aí, tranquilo. A questão ainda voltado à habitação da Topolândia, sabe que acontece muito de pessoas ganharem e alugar para outra pessoa. Isso vai vender, meu, eu vou vender, porque aconteceu muito no passado isso. Isso não vai existir. Não tem a gente como. Não consegue ter controle 100%, né? Isso vai trazer um problema para quem vendeu e para quem comprou, principalmente para quem comprou. Hoje a gente está tendo lá na Costa Norte também problema desse tipo, então a pessoa que lá tem que pagar, e na CDHU aqui da Topolândia não vai ser de graça, né? Então, lógico, dentro do programa da CDHU, isso é tudo feito por eles, mas lá na Costa Norte também tinha que pagar. Então, aí o mutuário ele pagou 2, tal, vendeu, só que o contrato estava no nome dele. Então, a pessoa que comprou não pagou e continuou morando, e aí a dívida foi aumentando, e aí chegou no determinado momento que eles estavam para perder a unidade habitacional. E aí teve interferência do município, junto ao governo e tal, e aí então agora estabelecendo uma regra para reaver pagamento, para ver quem está morando lá, fazer o cadastro dessa pessoa, foi feito isso daí, uma atualização cadastral, para tentar consertar tudo isso. Então, assim, depois de um determinado tempo, a pessoa ela vai adquirir, ela vai receber a matrícula, né? Como está acontecendo na Baleia e em Maresias. Ela fica dona do imóvel. Ela tem que ficar um tempo, permanecer um tempo, depois ela fica dona, ela recebe a matrícula, ela vai poder vender, alugar, vai fazer o que quiser, né? Mas ela tem que preencher esse lapso temporal no poder, né? Porque senão atrapalha o trabalho e não é isso que a gente quer, né? Infelizmente acontece, mas a gente não consegue ter esse controle 100%. Eu tenho certeza que a prefeitura, junto com o governo do estado, junto com a Secretaria de Habitação e Relações Fundiárias, estão procurando estão fazendo a coisa certa, é que a pessoa seja justa em receber isso. É que assim, o cidadão ele fica guardando isso. Ali as pessoas passam sonhando em ter aquele espaço, porque tá muito bonito. Não, tem gente que tem casa e acha que vai pegar, ter, que tem. Que vai brigar para pegar, porque acha que tá no direito. E isso está sendo importante do governo aí, tenho certeza que tem trabalhado para que entregue justamente às pessoas que realmente precisam e que Olaria, Topolândia, Itatinga, em torno ali, o Mirante, que as pessoas também possam ser contempladas, né? Porque a gente sabe que muitas pessoas vivem em área de risco. Quantas pessoas, a prioridade como eu disse aqui no começo, né? A gente prima primeiro pela vida, né? Então, um dos objetivos do nosso trabalho é tirar as pessoas de risco para evitar algo pior aí, né? Bem, nós ainda. Eu acho que é interessante falar das casas habitacionais da Topolândia. Lá em cima nós temos uma ficar bonita ali em cima. E embaixo vai ter o quê? Lojas que vai ter? Como que vai funcionar isso? São salas comerciais, né? Que legal, hein? E a gente dentro. E a parte de cima é uma área de convívio social, né? E numa reunião recente com a Candelária, ela falou que
eles estão programando de fazer a instituição de condomínio, então vão ser estipuladas as regras de horários, de funcionamento, essa parte de cima, para não ficar não ter bagunça, né? São várias pessoas morando no mesmo lugar, alto, churrasco, né? Tendo convívio, então assim, tem que criar regras. E essas salas comerciais, que são, se não me engano, são 16, a gente também está numa tratativa para passar para o município, e o município, através de um contrato de concessão, permitir que as pessoas utilizem aquilo ali de forma comercial, uma costureira, a moça que vai vender bolo, não permitir venda de bebida alcoólica, estipular horário de funcionamento, e aí a gente cria a regra, né? E tentar trazer aí, dentro das possibilidades, um ordenamento de funcionamento, ordenamento de convívio, e tentar trazer isso aí como exemplo. Lembrando que esse modelo de construção, ele não é assim, que combina com São Sebastião, né? Isso até é uma fala do prefeito, né? Ele tem cobrado muito a gente, para a gente, junto da própria CDHU, buscar outras possibilidades de construção no município. Então a gente já numa reunião lá em São Paulo, com a presença do próprio prefeito Reinaldinho, né, a gente conseguiu aí entrar num acordo lá que tem um programa do governo do estado chamado Offsite, né? Então ele se adequa a essa realidade de São Sebastião. A gente já está separando alguns terrenos, né, no município, e o modelo de construção ele se adequa às nossas características. Não é prédio, né? São mais espaçados as unidades, porque assim, a empresa que ganha para fazer a construção, para ela lucrar, ela tem que fazer um número X de unidades para ela obter lucro. E nesse caso não, né? Já são unidades pré-moldadas, basicamente já uma estrutura quase pronta. Então isso diminui o custo, facilita o trabalho e é feito num determinado tempo menor, né? Então isso vai de encontro, assim, até porque assim, a maioria das pessoas de São Sebastião mora em casa, que tem quintal, que cria um bicho, cria uma galinha ou tal, e aí você vai botar essa pessoa para morar num apartamento, é ruim. Eu morei em apartamento, eu sei como é. Então para a pessoa se adequar é muito difícil, né? Então uma coisa que o prefeito tem cobrado é justamente isso, a gente adequar, trazer esse modelo de construção que se adequa ao nosso estilo de vida, às nossas características, né? E a gente tem buscado isso aí, né? Bem, nós estamos recebendo aqui o secretário de Regulação Fundiária e Habitação de São Sebastião, José Mauro Botelho, advogado também. Bem, nós estamos chegando ao final e eu quero agradecer por você ter vindo esclarecer algumas dúvidas. Eu fiquei batendo nessa tecla das casas, porque é a maior cobrança da gente que anda na rua. Eu sempre, inclusive, você como secretário. Mas é importante falar sobre isso, porque as pessoas às vezes saem desesperadas em casa e a gente tem muita fake news, né? Somente nessa época das eleições que estão se aproximando. O governador veio aqui e falou que ia fazer isso, mas ele não falou nada ainda, ainda está tudo em estudo. E a pessoa fala pro fulano do bar, aí o bar fala pro outro, aí sobe o morro, daqui a pouco chega lá em cima já tá um... Até porque não é o governador, não é o prefeito que vai decidir quem vai, tem critério, tem a lei, tem a ser preenchido, tem requisitos legais, né? Então, princípio da legalidade sempre, né? E a lei já estabelece, ninguém vai mais que a lei. A gente está ali para fazer cumprir a lei. É isso aí. Secretário, mais uma vez, obrigado. Antes de terminar, eu queria que você deixasse um recado à população. Aqueles que têm interesse em fazer a regulação fundiária, onde tem que ir buscar. Aquele que tem interesse também de fazer o seu cadastro, como que vai ser feito. O senhor fica à vontade olhando para essa câmera aqui. Bom, mais uma vez agradecer, né, Vanderlei, ao convite. Aí um grande prazer, uma honra. Eu que agradeço. Participando aqui do programa, tratando de um assunto tão interessante aí, né, de grande importância, não só para a gente que trabalha com isso, mas principalmente para os moradores, para as pessoas que são o objetivo do nosso trabalho, né? Então, para você que está assistindo, que quer saber, tem alguma dúvida, a sede da Secretaria de Regulação Fundiária e Habitação é ali na Rua Cidade de Santos, número 222, atrás da rodoviária, né? O nosso telefone é
6568, pode estar entrando em contato também através do telefone, e qualquer dúvida, né? E é importante aqui deixar um alerta, Vanderlei, antes de você comprar ou construir, procura a prefeitura, tem a Secretaria de Meio Ambiente, tem a Secretaria de Urbanismo, tem a Secretaria de Habitação e Regulação Fundiária. Não compre e não construa antes de consultar a prefeitura para saber se você vai poder ou não desfrutar da sua residência, da sua moradia, com saúde e principalmente com segurança, né? Isso é o mais importante, né? Só para finalizar aqui, citar um exemplo disso, Vanderlei. Teve uma pessoa que comprou um terreno aqui no Itatinga e ele foi alertado que não poderia construir, que a área era de risco. E ele entrou com uma ação contra a prefeitura. Quando ele juntou a documentação, o contrato de compra e venda dele, R$900 ele pagou no terreno. Aí onde você compra um terreno, R$900 em São Sebastião? Não tem nem debaixo da ponte. Mas aí que a gente se depara. Então a gente faz esse alerta, né? Às vezes até eu uso isso muito como exemplo, porque é um caso verídico mesmo, passou pela secretaria. Então antes de comprar e construir, procura a prefeitura, a secretaria está à disposição para toda e qualquer dúvida, informação, a gente está de portas abertas. Isso aí. Eu que agradeço a presença do secretário, espero que você tenha entendido. Antes de comprar, procure a prefeitura, porque às vezes você está comprando gato por lebre e vai ficar ruim para você. Aí você vai reclamar com a gente na rua, vai cobrar o prefeito, vai cobrar o secretário e você está agindo errado. Regulação fundiária é um direito seu, mas você tem que se encaixar nisso aí, certinho, com os documentos, tendo prova, apresentando dentro da prefeitura que você vai ter o seu documento e você vai ter no seu nome. E hoje, inclusive, eu fiquei sabendo que a mulherada tem prioridade aí. Secretário, mais uma vez eu quero agradecer. Lembrando que esse podcast sempre vai estar aberto, porque a gente fala com o povo, quer saber como que funciona, e qualquer hora nós vamos estar aí perto da sua casa, viu? Nós estamos montando a nossa estrutura, nós vamos estar aí, entrando nos bairros, ouvindo a população, já vai acontecer. Nós estamos montando a nossa estrutura aí, quem sabe pode ser o seu bairro aí, a Topolândia, Olaria, Costa Sul, e o podcast vai até você, onde o povo tem a voz. Secretário, mais uma vez, obrigado. Espero que nosso compromisso, a gente vai ter um papo naquele dia lá na frente, lá da habitação, espero que seja logo. Sim. Mais uma vez, agradeço toda a secretaria, quero mandar aqui um abraço para o pastor Aldenir, que também trabalha lá, nosso amigo, o Anderson, a turma toda, o Alexandre, o pessoal todo ali. Se eu começar a falar o nome, o pessoal, pô, tu não falou meu nome lá ontem. Mas obrigado mais uma vez, secretário, por atender o nosso pedido, esclarecer, bem esclarecido hoje aqui, esse bate-papo. Obrigado mais uma vez. Obrigado, eu que agradeço, sempre à disposição. Valeu, pessoal. Lembrando, até o dia de amanhã pertence a Deus. Forte abraço e uma ótima quinta-feira. Valeu! Fala, pessoal. Agora eu quero falar de um momento especial. Você que está com vontade de comer uma esfirrinha maravilhosa. Quero falar do Mamutes, que tem a sua loja lá em Caraguatatuba, também aqui em São Sebastião, e na Enseada, e com uma adega aqui na Cigarça. Você quer fazer um pedido, esfirra de carne, esfirra de mussarela, esfirra de queijo, 2 queijos, maravilhoso, e também dos seus hambúrgueres artesanais. O QR Code está aqui embaixo, você pode já ler esse QR Code e fazer o seu pedido. Mamutes, nosso amigo Carlinhos, que tem grande tradição aqui em São Sebastião. Mamutes, esfirra em primeiro lugar. Fala, pessoal! Sabe aquelas motinhas elétricas que todo mundo está usando dentro da cidade? Hoje eu quero falar da loja Unimob, que é referência em moto elétrica aqui em São Sebastião e também em Caraguatatuba. As motos elétricas estão dividindo até em 21 vezes sem juros. Hoje quero falar que eu andei numa moto maravilhosa lá, a Iron X13, também a Sudo A6, a Sudo A4, tem todos os estilos de moto para você que gosta de passeio e também de trabalho. Motos elétricas, scooters elétricas só na Unimob, a 01 aqui no litoral. Divide até 21 vezes. Aproveita o QR Code que está aqui embaixo, você já pode marcar aí um momento de test drive, você pode conhecer a moto de frente. Vai lá e fala que ouviu a gente aqui no PovoCast. Unimob, a 01 do litoral. Vem para a Uni1. Valeu! Quero falar da Padaria Elite, nosso parceiro aqui do podcast. Padaria Elite, que tem aqui no Pontal da Cruz e também no centro da cidade. Quem fala de esfirra turca maravilhosa é dentro da Padaria Elite. Tem esfirra de carne, esfirra de frango, esfirra de calabresa e também do pão francês. Quem não gosta do pão francês quentinho ali na Padaria Elite? Paulo Lindenberg, nosso grande amigo, Padaria Elite, que tem tradição em São Sebastião, lanches artesanal, pratos executivos, doces dos maravilhosos que você possa imaginar.
Padaria Elite, Pontal da Cruz e também em Centro de São Sebastião. O QR Code está aqui embaixo e você também pode acessar lá. Valeu? Top Tintas, nosso parceiro aqui do podcast, parceiro do pintor, você que aí quer tinta de qualidade, acabamento, textura, fundo preparador, tintas Eucatex, Coral, toda a linha aí de tinta, você pode entrar aqui já nesse QR Code aqui embaixo e já acessar as lojas Top de Tintas, que tem lojas aqui em Caraguatatuba, também em São Sebastião, Ilhabela e também com a sua loja nova lá em Juqueí, bem em frente da nova escola que foi inaugurada. Você pode acessar esse QR Code aqui e já marcar para ir lá, pedir o desconto que viu aqui no nosso podcast. Ele também é amigo do pintor. Top Tintas, qualidade e preço só na Top Tintas em todo o litoral norte. Quero falar do meu parceiro Rei das Capas. Você que tem e gosta de proteger o seu celular, gosta de ter qualidade, carregador premium, películas maravilhosas, você que quer mudar a cara do seu celular, Rei das Capas, tem um QR Code aqui embaixo que você pode acessar e também já fazer o seu pedido, que eles podem te mostrar ali no momento de você conhecer as meninas que atendem ali. Acesse também esse QR Code para você conhecer também os acessórios da loja, pedir o preço também lá dentro da loja. Ela tem loja no Serra Mar Praia Shop, no centro de Caraguatatuba e aqui em São Sebastião. Você pode aí conhecer, você que quer fazer uma live, quer aquelas LEDs, quer iluminar a sua LED, o seu quarto, ter um acessório, som de bar, tudo ali tem no Rei das Capas. Fala que você viu aqui no nosso PovoCast, que você também pode ter um desconto especial. Você quer proteger o seu iPhone, o seu celular aí, que tem qualidade, investir uma grana nele, proteja antes, que você possa perder ele aí com o desgaste do tempo. Rei das Capas, só o melhor lugar que você encontra aqui com qualidade no Rei das Capas. Valeu?